mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Graça e paz, bom dia, aleluia, bom estarmos juntos novamente, né? O Senhor nos concedeu aí uma semana abençoadíssima. Quando eu falo abençoada é porque nós, não quer dizer que não tivemos lutas, não quer dizer que você não teve alguma aflição, algum problema. Claro, todos nós enfrentamos tudo isso dia a dia, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você venceu em nome de Jesus, você vencerá, você vai triunfar, você vai prosseguir, porque a ordem de Deus para nós é essa: prosseguirmos, irmos avante, né, e conquistarmos e alcançarmos o nosso alvo, que é a eternidade. Estamos juntos. Bem, bom dia, pastores, diáconos, diaconisas, adoradores, levitas, todos os membros da igreja, as famílias abençoadas, todos aqueles que nos acompanham no decorrer desses tempos aí, assistindo e acompanhando nossas manhãs de Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto continua: guerra espiritual. Alguém falou, pastor, que bênção. Isso mesmo, bênção mesmo. A pastora Maria Barbosa está aí com uma lição muito linda, muito abençoada, novamente para você. Esse mês inteiro vamos estar falando sobre guerra espiritual. Você vai acompanhando aí e vai lendo, né, a palavra junto e buscando mais conhecimento, né? Isso é muito importante. Quero orar por você. Sempre nós oramos pelas pessoas que estão em alguma tribulação de enfermidade, doença, né? Alguma tristeza que bateu lá no coração, uma depressão que ameaçou ou chegou. Nosso Deus, ele é soberano para te ajudar a eliminar e vencer todas essas fases, esses ciclos difíceis da vida. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que esteja agora abençoando cada um de nós, Pai. Estamos no mundo de aflições, estamos no mundo de angústia, de tanta tribulação, Pai, mas sabemos que o Senhor é Deus conosco. Prometeu, Deus, não nos deixarmos sós. Temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, consolador, que está sempre presente conosco nas horas mais difíceis. Então, sendo assim, Pai, pedimos uma bênção. Socorre aqueles que estão enfermos, doentes, em algum leito de hospital, aqueles que trabalham também na saúde, Pai, que acompanham os doentes, todos aqueles, Pai, que são profissionais dessa área. Pessoas também, os caídos, aqueles que estão abatidos, estão necessitados. Deus, precisa do Teu poder sobre eles. Ajuda-os nessa hora. Pedimos Tua bênção sobre todos, sobre nossa igreja de mim, sobre os pastores, todos os membros obreiros. Mais uma vez pedimos para cada família a Tua bênção, Pai. Fica conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, que logo mais estaremos juntos às 19 horas. Todas as igrejas batistas de Mídio estarão reunidas cultuando ao Senhor. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Leve a sua família. Deus tem uma bênção para você. Estamos no Recreio Bandeirantes, no Engenho Novo, em Friburgo, e na Tijuca, às terças-feiras. Os endereços vão sempre aparecendo
aí para você em nossos canais, tanto no Facebook como também no YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá, pastora Maria Barbosa, a palavra está com você. Deus abençoe vocês, amados. Então vamos lá? Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, que o Senhor te abençoe grandemente. Paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, amados da The Mission, você nessa manhã que está acompanhando conosco a nossa EBD online, nós estamos com o tema Guerra Espiritual. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a importância desse tema e a nos colocarmos na posição correta para podermos vencer as ciladas do diabo, as oposições e as investidas, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, você é muito bem-vindo aqui. No domingo passado, nós começamos esse tema de guerra espiritual e nós falamos sobre a guerra, sobre o conflito, o embate, a oposição, a hostilidade que muitas vezes nós enfrentamos numa esfera espiritual. Nós não podemos ignorar a guerra espiritual, ainda que ela seja invisível. É verdade. Não é porque não vemos que ela não existe. Ela está lá. E todos nós que nascemos de novo, que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, todos nós entramos, nos alistamos para participar dessa guerra. E a Bíblia diz, garante, que nós seremos mais, que nós somos mais do que vencedores. Mas nós aprendemos aqui no domingo passado que para que eu vença essa guerra, eu preciso me vestir de toda a armadura de Deus. E hoje a gente vai falar da armadura. Mas só para recapitular, nós falamos aqui que nós temos que observar duas coisas importantes nessa guerra. Nós não podemos supervalorizar o inimigo e nem subestimar. Nem podemos dizer que ele tem mais poder do que ele tem, nem que ele tem menos poder do que de fato tem. Nós precisamos conhecer o nosso opositor, conhecer o nosso adversário, para podermos discernir quando ele começa a agir. Muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, de estudar o que a Bíblia diz que o diabo é, nós nos atrapalhamos, nós nos confundimos e acabamos lutando contra as pessoas ou contra as situações e não contra o nosso adversário, que é o diabo. Então, amados, escute, o seu irmão não é o seu adversário, o seu patrão não é o seu adversário, seu familiar, seu colega, as pessoas que estão próximas a você, elas não são seus adversários. O seu adversário é o diabo e você precisa conhecê-lo para que você possa vencê-lo e discerni-lo. Precisamos discernir o que está por trás de situações, de posicionamento de pessoas, de atitudes. Nós temos que discernir, para isso nós temos que conhecer a palavra. E a palavra diz que o diabo, ele divide, ele é ágil, ele é astuto, ele prepara ciladas. Nós vimos aqui que os ataques do diabo são estratégicos. Veja, não é um bando de demônios contra nós de forma desorganizada, não. É um exército, são tropas. A Bíblia diz que são potestades, principados, hostes. São tropas organizadas em cuja liderança está o diabo para se opor a nós, para nos destruir. Mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele quem nos dá a vitória. É o Deus dos exércitos. Ele nos garante a vitória. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então a gente viu aqui na semana passada que o diabo utiliza-se de astúcia, ou seja, de esperteza, de inteligência para nos enganar, armando ciladas, armando articulações, estratégias, observando os nossos pontos fracos para nos atacar. Precisamos estar vigilantes. É o que nós falamos aqui. Vimos que o diabo usa o mundo, o sistema do mundo, usa contra nós, para nos atacar, para promover armadilha, para nos atrair e levanta resistências espirituais. Nós falamos aqui na semana passada sobre resistências em várias áreas. Muitas vezes nós sofremos ataques, retaliações, uma atrás da outra. São resistências que você precisa discernir, se colocar na posição espiritual que Deus quer você, resistindo ao diabo e antes sujeitando-se a Deus. E aí você vai ver o diabo fugindo de você, como a Bíblia nos adverte. Agora, escute isso. Nós vimos na semana passada, para encerrar essa nossa recapitulação, que nós precisamos de toda a armadura de Deus para vencer essa guerra. Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então a gente viu isso aqui semana passada e eu quero começar por aqui. Quero começar dizendo
que a Bíblia é categórica quando ela diz que eu preciso de toda a armadura de Deus. Sabe, queridos, não dá para eu ter parte da armadura. A armadura, ela é composta de uma série de instrumentos, nós vamos ver aí isso, várias partes. E nós precisamos de todas essas partes, de toda a armadura, para que possamos vencer o dia mal. E o que seria o dia mal? Talvez você me pergunte, o que é o dia mal? O dia mal pode ser um dia, pode ser uma fase, um período. É um período ou uma fase ou um dia de intensos ataques do diabo. Ataques sequenciais, como um bombardeio. Quando você respirou, vem outro ataque. Você nem respira ainda, já vem mais um. São ataques, intenções malignas, opressões, muitas vezes caracterizada por desânimo. Um desânimo que você não se levanta, você não consegue se levantar. Uma angústia, um medo, uma decepção atrás da outra, traições. Então o diabo começa a levantar uma série de coisas em várias áreas da nossa vida. Esse é o dia mau. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então o período do caminho no vale da sombra da morte é o dia mau, é o dia de ataques. E para quê? Você pode me perguntar, para que o diabo faz isso? Para neutralizar a nossa fé. Se ele puder nos neutralizar a nossa atuação em Deus, no reino espiritual, ele fará. E ele fará através de resistências e oposições vindas de forma estratégicas contra nós, de forma que a gente não perceba que é ele, para que a gente se abata e desista de continuar lutando. Preste bem atenção, precisamos estar de olhos espirituais abertos. Os ataques que vêm contra nós precisam ser vencidos com armas espirituais. A Bíblia diz, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, elas não são naturais. Mas a Bíblia diz, elas são sim poderosas em Deus, porque elas são espirituais, para destruir fortalezas, resistências. Entende isso? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele faz uma analogia da armadura do soldado romano e ele fala da armadura de Deus, desmembrando todas as peças dela. Então a gente viu que está claro aqui na palavra que nós precisamos de toda a armadura de Deus para vencer o diabo. Na semana passada nós tiramos da ordem e falamos sobre a palavra de Deus. Tá lembrando disso? Eu queria deixar frisado aqui, e hoje eu vou repetir muito isso, que sem a palavra nós não conseguimos vencer. Fale aí comigo, a palavra é quem vai me dar vitória. Deus vai usar a palavra para você vencer. É através da palavra, de conhecimento da palavra, e não só conhecimento, mas de fé na palavra, é que Deus vai agir na nossa vida. Nós falamos isso, quando chegar lá na altura da palavra eu falo novamente, mas vamos lá. Então vamos ler na sequência agora, na ordem que a Bíblia está canalizando aqui. Vamos tentar falar na armadura toda hoje, vamos lá? Vamos tentar falar? Então vamos lá. Então a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 14, parte A, diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Eu quero falar sobre cingir os lombos com a verdade. Vamos lá? O que seria essa expressão cingir? Quando a gente remete para a armadura romana, Paulo está falando aqui sobre o cinto que o soldado usava. Ele afivelava o cinto de forma a ajustar a armadura. Quando ele colocava o cinto, a armadura ficava estável, ficava firme e ele podia marcar e colocar no cinto todas as suas armas, facas menores, espadas, bom, enfim, qualquer tipo de instrumento que ele tivesse, ele prendia naquele cinto, porque o cinto dava sustentação à armadura. Era o cinto da armadura, tinha que estar afivelado, firmava a armadura, dava estabilidade. E quando a gente remete para a armadura de Deus, esse cinto, que a Bíblia diz que eu preciso me cingir com a verdade, o cinto da verdade que firma a nossa vida, que traz estabilidade para nós, é o alicerce do nosso conhecimento e fé na palavra de Deus. Precisamos que a verdade esteja entranhada em nós. Sabe, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, e quando eu estou arraigado nela, eu estou estável, eu estou firmado, e eu vou poder tirar as minhas armas da armadura para usar, porque primeira coisa, eu estou com cinto afivelado, eu estou firmado na própria palavra de Deus. Você está firmado na palavra? Queridos, nós não podemos negociar princípios da palavra. A palavra tem princípios,
Ou eu entendo que a palavra é a verdade absoluta e eu sigo aquela palavra e eu procuro praticar a palavra e eu creio nela, ou não dá para crer em parte dela, entende? Ou eu tenho toda a palavra ou eu não tenho nenhuma palavra. Não dá para ter só um pedacinho. Ah, eu acredito que nesses livros aqui da Bíblia, mas naquele outro lá eu não acredito muito não. Ah, acho que isso ali foi o escritor deu uma viajada. Ou a gente acredita que a Bíblia é verdade absoluta ou não. Não dá para negociar princípios bíblicos. Eu preciso estar firmado nos princípios da palavra, princípios de Deus, os princípios, o fruto do Espírito, a honestidade, a graça na minha vida, deixar de lado o pecado, não negociar com pecadinhos ou pecadões. Não existe isso. É eliminar da sua vida tudo aquilo que Deus não quer que você faça, ou fale, ou pense, ou sinta. Está preparado para afivelar os seus cintos? Elimine o anátema, vista-se da verdade e o Senhor vai te honrar nessa guerra espiritual. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios, vamos lá ver? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim a palavra, olha: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu preciso remeter a minha fé, a minha consciência, a minha compreensão para a verdade absoluta da palavra de Deus. Quando eu me firmo e ajusto os meus lombos com a verdade, que é a palavra, então eu já estou preparado para inserir as armas nessa armadura que Deus tem para mim. Você deseja se firmar na verdade? Rompa com aquilo que Deus não está. Rompa com tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo. Tome uma posição. Cinja os seus lombos com a palavra. O Senhor vai te honrar. Posso ouvir aleluia? Aleluia! Então a primeira parte da armadura é o cinto da verdade. Segunda parte, Efésios 6, capítulo 6, versículo 14, parte B. Diz assim a Bíblia, ó, nós já lemos então, tomando sobre, pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quero falar sobre a couraça da justiça. Sabe, a couraça, ela protegia o peitoral, a parte da frente do soldado e as costas. Era uma proteção, uma arma de proteção para a frente, para o peito, para o coração e para as costas, partes vitais. Escute aí, a couraça da justiça, nos protegendo por frente e por trás. Sabe o que é frente e trás? São ataques frontais e ataques traiçoeiros. Muitas vezes o diabo se levanta para nos atacar de forma sorrateira, quando você menos espera. Uma coisa que eu ouvi e faz muito sentido é que depois que a gente ganha uma guerra, a gente muitas vezes se fragiliza, porque a gente baixa a guarda. Você estava lá naquela guerra e tal, você estava buscando ao Senhor, você estava orando, jejuando, lendo a palavra, e a guerra passou e você relaxou. E aí, meu irmão, o diabo só precisa desse momento que você relaxa para ele vir com um ataque por trás. E muitas vezes são ataques terríveis. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou e me disse assim: pastora, eu preciso das suas orações, preciso que ore por mim, porque o diabo tem me atacado com a minha vida passada enquanto eu durmo. Quando eu estou acordada, eu luto, eu busco ao Senhor, eu me consagro, mas quando eu vou dormir, tudo que eu fazia no passado, eu estou lá fazendo no meu sonho. E eu disse para ela: nós vamos repreender isso. Amados, escute isso. A Bíblia diz que nós temos a couraça da justiça. Você sabe o que significa a couraça da justiça? Jesus Cristo, o justo, já justificou você. Não aceite ataques do diabo para trazer você de volta ao que você era antes de Jesus na sua vida. E eu me lembro que essa moça, nós ficamos em oração e tempos depois ela me disse: glória a Deus, porque quando eu vou dormir, eu comecei a declarar a palavra, repreender o diabo e os meus sonhos mudaram. Amados, o diabo vem sorrateiramente no sonho, num pensamento, usa a boca de alguém que não está vigiando, usa situações, a Bíblia chama de ataques noturnos, setas que voam de dia e ataques que assolam a escuridão. Muitas vezes nós somos atacados de forma que aí ela se sentia culpada. Ela dizia: então acho que eu estou querendo fazer isso porque eu estou sonhando. Eu disse: não é você naquele sonho, é a sua imagem, mas não é você. São ataques sorrateiros.
para que você acredite que você não é justificado por Cristo, que você não foi salvo e que você pertence ao diabo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus transportou você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Deus nos tirou das trevas e nos levou para o Filho da luz, para o reino de Jesus, que é o reino da luz. A couraça da justiça tem essa primeira conotação. Eu e você somos vestidos da justiça de Cristo. Não é a minha justiça, sabe? Nós não estamos seguros na minha justiça pessoal, porque ela é falha, ela é partidária. Mas nós estamos seguros na justiça de Cristo, o justo, o único que não pecou. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, Romanos, capítulo 8. Vamos ver lá. Bem rapidinho, que a gente tem uma armadura inteira para ver. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34, assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você tem que ter na sua mente. Se você está recebendo ataques, Deus é por mim. Esses ataques vão cessar, em nome de Jesus. Versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Escute, querido, Jesus intercede por você. Ele é justo. Ele cobriu você com a sua justiça. E agora, diante de Deus, você é um filho de Deus. Você tem couraça de justiça cobrindo as suas costas e cobrindo o seu peitoral para guardar você dos ataques frontais, dos ataques sorrateiros. Nós fomos reconciliados com Deus pela justiça de Cristo. Somos filhos de Deus. Você não é qualquer coisa, não. Muitas vezes o diabo vem e lança assim, tá vendo? Você é um fraco. Você está tendo essas tentações porque você é um fraco. Mentira! Você está sendo tentado porque você é um filho de Deus. Mas a justiça de Cristo está sobre a sua vida e Ele te dá poder para vencer essas tentações. Aleluia! Glória a Deus! Nós fomos reconciliar. Vista, entenda que você foi justificado por Cristo. Você não precisa aceitar acusações, setas, tentações do inimigo. Você pode reivindicar, você pode clamar pela justiça do Senhor Jesus. E Ele que te reconciliou com Deus e que te fez filho de Deus, Ele vai vir até você e vai te dar essa vitória e vai destruir o mal em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. João, capítulo 1, 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos, sabe? Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos um coitadinho, não. Nós somos filhos de Deus. Você pode dizer aleluia aí. Você é um filho de Deus. Você está recebendo ataque, teu pai está contigo. Repreende o mal, porque é o teu pai que te dá autoridade para fazê-lo. Faça isso. Repreenda o mal. Se mantenha na presença de Deus. E entenda que você é um filho. E que os ataques, eles podem vir, mas você vai vencê-los, todos eles, em nome de Jesus. Olha, a couraça da justiça fala de uma outra coisa importantíssima. Então, a couraça fala da justiça de Cristo, mas a couraça da justiça também fala sobre retidão, sobre testemunho. Escute, não dá para vencer a guerra sendo uma coisa que de verdade nós não somos. Não dá para eu fingir que faço as coisas de Deus, que agrado a Deus, e dentro de mim, meu coração está totalmente voltado para outras coisas, e eu estou fazendo diferente, eu estou falando diferente, e digo que sou filho de Deus também. Eu neutralizo a ação dessa couraça. Meu testemunho, a minha retidão em Cristo, conta na hora da guerra. Quer autoridade? Viva a palavra. Diga comigo, quer autoridade? Viva a palavra. Sabe? Nós precisamos fechar as brechas. Couraça é para proteger peitoral e costas. Não pode ter fenda. Não pode ter brechas. Lembra do rei que na armadura tinha uma fenda e a seta veio aonde? Onde é que a flecha foi? Direto na fenda da armadura. É isso. Nós temos que fechar as brechas. Retire da sua vida aquilo que não é Deus, não é de Deus, o que é anátema. Sabe, a palavra anátema significa maldição, aquilo que Deus não aprova, aquilo onde não há bênção de Deus. Nós temos que retirar da nossa vida, temos que retirar tudo aquilo que não presta. Olha o que a Bíblia diz aqui, queridos, isso é couraça da justiça. Você foi justificado por Cristo, você é um filho de Deus, é uma nova criatura, então você vai romper
com esse mundo e com a sua carne. Eu posso ouvir aleluia? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Efésios capítulo 4, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 24 ao 27. Efésios 4, de 24 a 27. Veja só, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, para que a gente vista a couraça da justiça, nós precisamos ter atitudes de nova criatura. Diga comigo, atitudes de nova criatura. Haja como um filho de Deus, querido. Eu e você precisamos ter essa postura. Somos filhos de Deus. Então nós temos que romper com a mentira, romper com a trapaça, de aceitar suborno, de pagar uma propina, de paga aí que eu vou pagar para ter aquele negócio, porque eu não estou afim de estudar, né? Nós temos que acabar com isso, né? Romper, tratar mal as pessoas, maridos que tratam mal suas mulheres, mulheres que tratam mal seus maridos, seus filhos, irmãos que um não fala com o outro, irmão que senta no banco da igreja e não olha para o lado porque não fala com outro irmão. Irmão, nós temos que arrancar isso da nossa vida, do nosso meio, arrancar todo o vínculo nosso com pornografia. Escolher o que você vai usar nas suas redes sociais, o que você vai fazer, os seus relacionamentos. Escolha a dedo, em oração. Preserve a couraça da justiça na sua vida. Você quer vencer o diabo? Você tem que estar com a sua vida reta na presença de Deus, para que o diabo não tenha do que te acusar. Porque na hora que ele se levantar contra você, aí você vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque você está em Cristo. Você é um servo de Deus e a couraça da justiça está na sua vida. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Nós precisamos colocar o cinto da retidão e vestir a couraça da justiça. Sabe qual é a terceira coisa da armadura? Vamos ver a terceira? Glória a Deus! Vamos lá? Vamos ver a terceira coisa da armadura? Efésios capítulo 6, versículo 15. Diz assim, ó: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Você sabe que calçar o pé, o soldado romano usava umas sandálias, e as sandálias deles tinham uns crivos, tipo uns pregos, uns objetos pontiagudos para firmar os pés dele na terra, no solo onde eles estavam andando, para eles não escorregarem. E protegia a sola dos pés, porque os inimigos lançavam pregos, objetos pontiagudos para ferir os pés dos soldados, para eles não conseguirem caminhar mais. Entende? Então, por isso eles usavam as sandálias. E o que são as sandálias do evangelho? É muito próximo à couraça da justiça. Sandália do evangelho é firmar-se na verdade do evangelho. Firmar-se que não deixa entrar heresia, sabe? Seja sustentado pela boa nova original de Cristo. Jesus veio, você se arrependeu dos seus pecados, você pediu perdão a Ele, Ele salvou a sua vida, mudou você, te deu uma nova natureza, te deixou para trás, lançou no mar do esquecimento a tua velha vida e te fez uma nova criatura. Firme-se nessa palavra, firme-se nesse evangelho, firme-se na certeza de que Cristo te reconciliou com Deus. Nós não podemos titubear, nós temos que estar calçados nessa mensagem de boa nova que chegou até nós. Não deixe o diabo roubar a semente que foi semeada no teu coração. Calce os pés do evangelho, fique firme na palavra pregada. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Fique firme nessa certeza. Alguém uma vez pedindo conselho, disse: eu tenho dúvida se eu sou salvo. Toda hora que eu tô na igreja, que tem um apelo para aceitar Jesus, vem na minha cabeça assim: você tem que aceitar Jesus de novo, que você não é salvo. O que eu faço? E aí a resposta é simples, irmãos. Jesus entrou na sua vida, você já se arrependeu dos seus pecados? E a pessoa diz: sim, me arrependi. Você tem alguma mudança de vida desde o momento que você aceitou Jesus até hoje? Sim, eu tenho.
Você tem fraquezas? Sim. Mas você se arrepende quando você as comete? Sim. Então, você quer uma vida de plena comunhão com Cristo? Sim. Então, você é salvo. Porque aquele que não é salvo não quer comunhão, não quer arrependimento. Nem faz cosquinhas o pecado. O pecado fica como uma coisa trivial, natural. Então, a marca do salvo é o arrependimento. Então, se nós recebemos isso de Deus, nós somos salvos. E se nós somos salvos, precisamos ficar firmados nessa mensagem do Evangelho, que Jesus veio. E a boa nova que Ele trouxe para nós é que Ele salvou a nossa vida e nos resgatou das trevas para a luz. Você crê nisso? Aleluia. Então, nós não podemos ter culpa, ficar culpados, em dúvida, achando que... Creia no que a Bíblia diz. Você aceitou a Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, então Ele salvou a sua alma e você não faz mais parte desse mundo. Você foi resgatado do reino do diabo para o reino de Cristo. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Quarta coisa da armadura, quarto instrumento, quarta parte da armadura, o escudo da fé. Olha lá, Efésios 6, versículo 16. Vamos lá, estou indo lá. Efésios 6, 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quero falar com vocês sobre essa arma aqui. Essa é uma arma de defesa poderosa. O escudo, lá para o soldado romano, ele era um escudo enorme. Ele tinha em média 1,80 m de altura. Ele protegia do pescoço até lá embaixo. Tudo. Era uma arma, como se fosse uma porta. No original até vem a expressão que como se fosse uma porta que o soldado carregava na frente dele, protegendo tudo. Só não protegia a cabeça porque entrava o capacete, que a gente vai falar já já. Mas ele usava esse escudo, era um escudo grande. E Paulo está dizendo, nós precisamos de uma parte muito grande da armadura. Grande. E uma coisa interessante, que a armadura do soldado romano, ela era feita de couro curtido molhado. E quando as flechas do inimigo vinham para bater naquele escudo que estava ali, as flechas elas tinham um piche na ponta e aquele piche ficava fumegando, pegando fogo, era muito quente, aquilo pegava fogo, vinha com uma temperatura em brasa e a seta vinha. E quando batia naquele couro curtido molhado, era apagado. Aquela brasa ela era apagada porque batia no escudo. Para pensar. Olha o poder que a sua fé em Cristo tem. A sua fé em Cristo é uma arma grande que apaga todas as setas inflamadas do maligno. Você precisa estar firme na fé. Por isso que o diabo quer neutralizar a nossa fé. Porque sem fé nós não vamos vencer. Mas se você vigiar e não deixar que o diabo roube a sua fé, se fortalecer na fé do Senhor, se fortalecer, nós vamos ver aqui agora, então você vai conseguir apagar os dardos do maligno por causa da sua fé. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Diz assim, olha, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então a Bíblia está mandando a gente ficar firme na fé. Nós não podemos duvidar do Deus que nos chamou, do Deus que nos salvou. Diga à pessoa que está aí perto de você, preserve a sua fé. Sabe? Enquanto mais você se encher da palavra, mais a sua fé será forte. Você quer ter uma fé forte? Coma este livro. Encha-se dele. À medida que você for lendo esse livro, você vai trazendo para a sua vida pessoal as revelações que estão aqui. Você vai acreditando nessas promessas. E à medida que você fortalece a tua fé em Deus através da palavra, o teu escudo está fortalecido contra as setas do diabo. E aí você vai discernir. Opa, você bota o escudo, bateu aqui e não te atingiu. Veio, te deu cansaço, mas você bloqueou as setas do diabo por causa de fé. Nós precisamos usar o escudo da fé. Uma forma prática, eu quero falar para você. Uma forma prática de você usar o escudo da fé é você crer na promessa e rebater com a promessa. Cada ataque que você receber, rebata com a promessa. Tá preparado para fazer isso? Vão chamar você de doido. Vão falar que você tá decorando Bíblia. É isso aí, irmão. Mas nós temos que vencer. Então, para que você vença o diabo, você precisa rebatê-lo. O escudo da fé. É a mesma coisa da palavra, porque é com a palavra que se vence, e fé sem palavra não existe. Palavra e fé, elas andam juntos. Nós precisamos da palavra, nós precisamos bloquear o diabo com a palavra. O diabo veio
E disse, você vai perder, você vai ser derrotado, você não vai conseguir, você vai ser demitido, você vai dizer, o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, mas ficarão confundidos. Jeremias 20, versículo 11. O diabo pode dizer, você vai ficar mal, você não vai arrumar emprego, você vai ficar completamente envergonhado e você vai declarar, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Salmos 40, são promessas. Você está lá abatido, mas pela fé na palavra, você vai dizer para você mesmo, porque você está abatida, alma? Porque você se perturba? Espere em Deus, porque ainda o louvarei na salvação da sua presença. As guerras se levantando, oposições se levantando, você usa o escudo da fé, crendo na promessa. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Você sabe o que é isso, o escudo da fé? Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Sabe o que é isso? Deus desarma o inimigo quando você declara a palavra. Nós precisamos crer nisso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Creia nas promessas, creia na palavra, use o escudo da fé na palavra. Sabe? Jesus venceu assim. Ele creu na palavra, ele tinha a palavra e ele usou. Ele se defendeu de todos os ataques. E no final ele diz, vai-te Satanás. Porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Escudo da fé, a palavra. A palavra, nós não podemos descartar a palavra. Nós precisamos falar a palavra, dizer a palavra, vencer pela palavra. Isso é o escudo da fé. Você está preparado? Vamos ver a última parte da armadura e a gente vai acabar essa aula. Mais 2 minutinhos, vamos lá? Glória a Deus. Então a gente viu aqui, nós vimos algumas partes da armadura hoje, vimos praticamente toda, vamos ver a última agora. Sim, o cinto da verdade, nós vimos a couraça da justiça, nós vimos que a couraça tem duas vertentes, nós vimos as sandálias do evangelho, vimos o escudo da fé, e para encerrar nós vamos falar sobre o capacete da salvação, porque nós já falamos na semana passada sobre a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, arma de ataque, arma de defesa, a espada de Deus. Eu falei na semana passada. Se você quiser ouvir, ouça essa aula. No final dessa aula vai ter um link remetendo para a primeira aula que eu recomendo que você assista. Amém? Vamos lá então para acabar? Capacete da salvação. Sabe, o soldado usava um elmo, um capacete protegendo o seu cérebro, protegendo a sua cabeça. Sabe o que é capacete da salvação na armadura de Deus? Proteção da sua mente. Escute, proteção dos seus pensamentos. O maior campo de batalha que nós travamos nesse mundo está aqui, ó, na nossa mente. O diabo vai lançar pensamentos. O diabo vai lançar um monte de mentiras, um monte de pensamentos na sua mente. Se ele vencer essa batalha, você perde. Mas se você vencer a batalha da mente, você está pronto para usar todos os níveis de armadura. Escute, o principal ataque do inferno vai vir na sua mente, para que você não perceba que é o diabo, para que você ache que é você mesmo, ou você mesmo vai pensar, ou alguém vai te falar. São batalhas na mente, e aí com essas batalhas vem o medo, vem a incredulidade, vem a dúvida, vem a confusão, vem as heresias. Nós precisamos guardar as nossas mentes do mal. Queridos, vigie o que você ouve, o que você lê, onde você está frequentando, com quem você se relaciona. Esteja vigilante. Cuidado com as pessoas que você considera, as coisas que elas falam para você, os conceitos que elas têm, para que, se elas não estiverem baseadas na palavra de Deus, para que aquilo não te influencie. Tome cuidado, porque o campo de batalha na mente, ele é muito sério. Quando a pessoa é derrotada na sua mente, quando ela já entendeu que ela é uma derrotada, muito dificilmente ela vai vencer a guerra. Mas quando ela guarda a sua mente, os seus pensamentos, pensando naquilo que é de Deus, pensando nas promessas de Deus, ficando firme em Deus, ela tem mais chances. Ela é mais do que vencedora e ela vai vencer aquela batalha. Ela tem todas as chances. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Romanos, capítulo 12, você conhece esse texto de cor. Romanos 12, verso 2, assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos transformar novamente pela palavra, entende? A palavra, ela está associada a todas as partes da armadura. Sem a palavra,
nós não conseguimos vencer, mas com a palavra. Ah, meu querido, com a palavra em nós seremos fortalecidos e nós vamos ganhar a batalha da mente e a batalha em todas as esferas da nossa vida. Você crê nisso? Deus espera isso de você. Encha-se da palavra. Olha o que a Bíblia diz, olha, para encerrar aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, Filipenses 4, 8. Diz assim, olha, nosso tempo é curto, mas não tem problema, semana que vem a gente vai continuar. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é a boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você consegue enxergar que as partes da armadura estão todas conectadas e todas têm o mesmo fundamento, a palavra de Deus. Quando você entende isso e você se enche dessa palavra, você estará pronto para ajustar o cinto, para tomar a espada na sua mão, colocar o escudo da fé nos seus braços, para colocar o capacete, calçar as sandálias do evangelho, estar firme, estabilizado. E as lutas vão vir, porque todos nós estamos nessa guerra, mas o Senhor é contigo. Lutas mais demoradas, lutas que nos fazem chorar, lutas que nos fazem querer desistir. A palavra que eu tenho para você é: espera mais um pouco, não desista, o Senhor vai te surpreender. E quando você menos achar que vai acontecer, quando você já estiver no seu limite, é aí que Deus entra e é aí que Deus vem com você e te ampara, te sustenta e te dá a vitória, sabe? É na hora do nosso limite, entra Deus com a impossibilidade nossa e o todo o poder dele para nos dar a vitória. E quando a Bíblia fecha esse capítulo 6, versículo 18 de Efésios, dizendo: você faz isso, pega a armadura e ora em todo o tempo. Esteja vigilante, com oração e súplica no Espírito. E então você vai ver Deus fortalecendo a sua vida e te dando vitória nas tribulações. Talvez você tenha passado lutas, esteja passando situações e setas, grandes batalhas, grandes acusações do diabo, grandes investidas. O Deus que está com você é maior. A armadura de Deus está na sua vida. Ajuste-se. Creia no Senhor. Ainda que você vá para a guerra chorando, continue lutando. O Senhor é contigo. E quando você menos esperar, o Deus de Jacó vai se revelar. E Deus vai dizer: basta! A vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Creia nisso. O Senhor está contigo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus. Amém. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações